Alicerce do Paraíso, volume 2, capítulo 2, Mundo Espiritual. 2.3 Mundo Espiritual. O mundo desconhecido. O mundo em que vivemos e respiramos é o mundo material, o primeiro mundo. Com a morte, tornamo-nos habitantes do mundo espiritual, o mundo desconhecido, isto é, o segundo mundo. O mundo desconhecido é invisível, inapreensível e, por se assemelhar ao nada, torna-se difícil crer em sua existência apenas por meio de textos ou de uma simples explicação. Entretanto, desde que o mundo espiritual não é um verdadeiro nada, mas sim uma existência real, ele deve manifestar-se de alguma forma por meio de fenômenos. Com efeito, aquele mundo tem se revelado em grande, média ou pequena escala nos aspectos da vida humana, nos seus mínimos detalhes, em todas as épocas e locais do mundo. Simplesmente, o ser humano é que não conseguia percebê-lo. Isso foi causado pela educação da cultura tradicional, que não tinha interesse algum pelo espírito, pois era o mundo da noite. Afinal, na escuridão da noite, só se consegue enxergar fracamente com a luz da lua, mas de dia, com a luz do sol, é possível distinguir instantaneamente as coisas de forma nítida e clara. No futuro bem próximo, o mundo desconhecido se tornará o mundo conhecido, e o mundo da luz da lua se tornará o mundo do sol, ou seja, um mundo de luz muito intensa. Como resultado disso, os segredos, as falsidades e as falácias virão à tona aos olhos de todos. Nesse sentido, o primeiro destes foi a falácia da medicina atual, descoberta por mim, em 5 de fevereiro de 1947. A existência do mundo espiritual. Em primeiro lugar, é preciso entender a finalidade do nascimento do ser humano neste mundo. Deus criou os seres humanos para construir um mundo ideal, que é o objetivo do seu plano na Terra, concedeu uma missão a cada um e faz com que atuem conforme sua vontade. A evolução do estágio primitivo para o atual estágio de deslumbrante cultura, bem como o desenvolvimento da inteligência humana ao nível atual, se devem exclusivamente a esse fim. Não só os seres humanos, que são os mais desenvolvidos, mas também as demais criaturas, inclusive os vegetais e os minerais, tudo aquilo que tem forma, estão constituídos de duas partes, espírito e matéria. Quando o espírito se separa da matéria, o ser deixa de existir, seja ele qual for, mas aqui pretendo falar apenas sobre o ser humano. Quando o corpo material fica impossibilitado de ser utilizado devido ao envelhecimento, doença, grande perda de sangue, etc., o espírito o abandona e dirige-se ao mundo espiritual, onde passa a viver como seu habitante. Tal fato é idêntico no mundo inteiro, seja qual for a raça. Por exemplo, temos a obra intitulada Raymond, uma prova da existência da alma, da autoria de Sir Oliver Lodge, 1851-1940, que foi best-seller na época de sua publicação na Inglaterra, logo após a Primeira Guerra Mundial. Ela registra as mensagens que lhe foram enviadas do mundo espiritual por seu filho, que falecera na Bélgica durante uma batalha daquela guerra. Na época, o livro foi lido por pessoas de diversos países, gerando um inesperado movimento de pesquisas sobre o mundo espiritual, e dessa forma surgiram também grandes médiuns. Também o famoso autor de O Pássaro Azul, o belga Maurice Martelin, 1862-1949, ao tomar conhecimento da existência do espírito,
mudou completamente sua visão sobre o destino e tornou-se um fervoroso estudioso dos fenômenos espirituais, fato que é do conhecimento de todos dessa área. Houve igualmente a publicação, logo a seguir, do livro Registros de Pesquisas sobre o Mundo Espiritual, do Dr. Ward, 1885-1949, que impulsionou ainda mais as pesquisas parapsicológicas. O Dr. Ward, uma vez por semana, por 1 hora, entrava em estado de transe, sentado a uma cadeira, e se transportava para o mundo espiritual. E assim pesquisou minuciosamente este mundo. Nessas ocasiões, o espírito do Dr. Ward era guiado pelo espírito de um tio seu que lhe mostrava todos os aspectos daquele mundo, explicando em detalhes sua verdadeira natureza. Havia ainda os espíritos de amigos que desempenhavam papéis de mentores, enriquecendo os conhecimentos que lhe eram ministrados. Trata-se de uma obra muito interessante, que pode ter grande validade para o conhecimento da vida no mundo espiritual, razão pela qual espero que os leitores a leiam. Inegavelmente, há diferenças significativas entre o mundo espiritual do Ocidente e o do Japão. Pretendo, posteriormente, por meio de diversos exemplos, explicar os fenômenos espirituais de um e de outro. Há mais de 10 anos, notícias vindas da Inglaterra diziam que haviam surgido naquele país centenas de sociedades de pesquisas psíquicas desenvolvendo intensas atividades e que até fora fundada uma universidade para esse fim. Eu gostaria de saber a situação presente, porque com a eclosão da Segunda Guerra Mundial não tive mais notícias a esse respeito. Em 25 de agosto de 1949. O tempo presente e o mundo espiritual. Título anterior: Situação do mundo contemporâneo e o mundo espiritual. Atualmente, o mundo enfrenta uma crise de grandes proporções jamais vista na história. Evidentemente, a ideia de que a Terceira Guerra Mundial é inevitável domina quase toda a humanidade. Por ser um problema bastante sério, que envolveria mais de 50 países, a extensão de seu impacto também seria sem precedentes. Esta é a imagem do mundo atual, que se projeta à vista de qualquer um. Todavia, o mundo espiritual é a origem de tudo o que ocorre neste mundo, e se não conhecermos sua realidade, evidentemente, não poderemos descobrir a origem dos problemas. Somente com essa compreensão teremos uma ideia mais clara quanto ao futuro e obteremos uma profunda paz de espírito. É sobre esse tema que vou discorrer. Para que o Supremo Deus, dentro de seu plano, pudesse construir o paraíso terrestre no futuro, foi necessário fazer com que a cultura material progredisse até determinado ponto. Nesse sentido, Deus criou o bem e o mal, e foi pelo atrito entre ambos que se alcançou o extraordinário progresso material da atualidade. Agora chegou-se a um passo do surgimento do paraíso. Isso é algo ao qual sempre me refiro, mas tive que fazê-lo novamente, pois as pessoas que nunca ouviram falar sobre o assunto teriam dificuldade de compreender o que vou expor a seguir. Desde que os seres humanos foram criados no mundo espiritual, ali mesmo, iniciou-se o conflito entre eles. Os mais fortes queriam apoderar-se de todas as regiões existentes na época, dominando-as conforme sua vontade. Para tanto, recorriam à violência, sem distinguir o bem do mal, tal como ocorre presentemente. Assim, pouco a pouco, a inteligência humana foi se desenvolvendo e, à medida que a população aumentou, a diminuição das lutas se ampliou, tendo-se chegado à atual situação. O plano de conquista da supremacia mundial foi elaborado há mais de 2000 anos e seu chefe era certo espírito de dragão, de grande poder no mundo espiritual. Uma divindade foi influenciada espiritualmente por esse espírito,
que, utilizando os meios mais atrozes, quis manipular o mundo a seu bel prazer. Para atingir seu objetivo, recorreu indiscriminadamente a todos os meios e, durante algum tempo, achou que fora bem-sucedido. Todavia, ao alcançar 99% de seu objetivo, fracassou. Por fim, esse espírito recebeu severa punição do Supremo Deus e, por um tempo, arrependeu-se, voltando a ser uma entidade do bem. Posteriormente, grandes personalidades de cada época foram influenciadas por tal espírito, que procurou levar a cabo seu plano de dominar o mundo. Fracassou sempre, mas não aprendeu a lição, e até hoje continua lutando tenazmente. Desde a antiguidade, as pessoas consideradas grandes personagens ou heróis se enquadram nessa descrição. A história nos mostra que, embora eles fossem muito poderosos na época, acabaram tendo um final infeliz. São exemplos disso César, Napoleão, Guilherme II, Hitler e outros. Creio que, com o que escrevi, os leitores já tiveram uma noção sobre a origem da situação atual. Referindo-me aos personagens que mencionei, sempre digo que eles são os chefões, que têm o papel de destruir o mundo. Afinal, até agora, o mundo não era verdadeiramente civilizado, e mesmo o ser humano apresentava um lado selvagem. Em termos espirituais, a humanidade cometeu muitos pecados e acumulou impurezas. Portanto, a necessidade de uma ação purificadora surge ocasionalmente. Para isso, é preciso haver alguém que desempenhe o papel de destruição e também o de limpeza. Assim, compreenderão que o aparecimento de heróis que desempenham o papel de limpeza é igualmente uma manifestação do plano de Deus. Portanto, não adianta indignar-se ou perder a esperança. Para finalizar, vou escrever um pouco sobre a minha pessoa. No ano passado, de maio para junho, devido a um inesperado incidente, passei na prisão por momentos de sofrimentos impostos pela polícia. Nessa ocasião, fui atormentado pela legião do citado espírito de dragão, que influenciou espiritualmente os investigadores. Nos momentos em que eles se excediam, meu espírito protetor guardião interferia, e assim eu conseguia algum descanso. Embora fossem autoridades, na verdade, eles foram manipulados por esses espíritos. Passado algum tempo, quando eles se derem conta do que fizeram, sem dúvida se lamentarão e pensarão: por que será que eu fiz aquilo? Apresentei apenas uma pequena parcela a respeito do mundo espiritual, mas acredito que de alguma forma será uma referência útil. Na realidade, se eu tivesse me aprofundado mais, poderia ter elucidado o assunto melhor. Lamentavelmente, não poderei fazê-lo em virtude do plano divino. Em 25 de fevereiro de 1951.